Homens da Bíblia que fizeram a diferença. Onde está o Elias de Deus? O Senhor está à procura de homens de fé e poder. Na Bíblia, lemos que Eliseu tomou a capa de Elias, feriu as águas do Jordão e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? 2 Reis 2,14. Hoje estamos diante de um mundo em crise e perguntamos: onde está o Elias de Deus? O Senhor procura os homens em que tenham caído o espírito de Elias. Como foi que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, experimentou tal poder de Deus e foi um profeta tão poderoso? Seria por ter estado perante multidões e lhes ter pregado? Não, porque tal não nos é dito a seu respeito. Seria como diz Tiago, porque orou fervorosamente? Estará o segredo nas palavras de Elias: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou? 1 Reis 17:1. Certamente foi o tempo que passou em oração, na presença do Deus vivo, que o distinguiu das pessoas do seu tempo e o tornou homem de fé e com poder, Senhor das circunstâncias mais difíceis. E porque esteve em oração diante de Deus, Elias se pôs em pé com coragem diante do perverso rei Acabe, numa das horas mais críticas de Israel, quando a nação tinha corrompido e estava num caos. Elias mostrou que era um homem que podia dominar a situação difícil que o rodeava. Onri, pai de Acabe, tinha sido um depravado, fora pior que todos os seus antecessores. Mas Acabe foi ainda mais iníquo que seu pai. Casou com Jezabel, filha do rei de Sidônios, e a nomeou rainha de Israel. Ajoelhou-se diante de Baal, construiu-lhes templos e trouxe 850 falsos profetas para viverem no palácio. Quando deu a Jezabel poderes ilimitados, esta perseguiu e matou os profetas do Senhor, destruiu o altar de Deus. Israel perturbou-se com esta situação caótica. Não conseguia distinguir entre a verdade e o erro, o que era de Deus e o que era do inimigo. A nação dividiu-se entre duas correntes. Quem poderia salvar Israel? Quem poderia ajudá-lo a voltar ao Senhor Deus? Durante esse tempo houve muita perseguição. Jezabel estava resolvida a exterminar toda a fé no verdadeiro Deus e estabelecer a adoração a Baal como religião nacional. Concentrou todos os seus esforços na destruição dos profetas do Senhor. Foi então que Elias se apresentou diante do rei Acabe. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Seria Elias tão temerário que arriscasse a vida tocando a juba de um leão? Porque em vez de se esconder, compareceu diante deste rei tão malvado? Não temeu porque estivera continuidade. Ele tinha comunhão com Deus vivo. E assim como os leões não puderam ferir Daniel, também o rei não podia tocar na vida de Elias, mesmo tendo a mão para o fazer. Por que é que temos medo? Por que fugimos da responsabilidade e não podemos encarar circunstâncias difíceis? Por que não podemos resistir ao diabo, ao maior nosso inimigo? Apenas por uma razão: não temos estado perante a face do Deus vivo. Se, como Elias, estivermos na presença de Deus, poderemos enfrentar qualquer circunstância. Elias parou confiadamente ante as forças da natureza. Depois de ter estado diante de Deus, teve de encarar as forças da natureza e pedir que deixasse de chover. Elias orou fervorosamente, com o intuito de condenar o rei e o povo pela sua perversidade. Orou para que não chovesse,
e o povo chegasse ao arrependimento. A Palestina tem chuvas com regularidade, mas as orações de Elias venceram as forças poderosas da natureza e fecharam as janelas do céu. Durante 3 anos não houve chuva e nem orvalho. Nessa hora tão trágica na história de Israel, através da oração, um homem finito, com a ajuda do Deus infinito, venceu as forças da natureza. Mais tarde, quando todo o povo de Israel se voltou para Deus, Elias orou de novo e veio a chuva sobre a terra. As leis da natureza estiveram outra vez sujeitas às suas orações. Também hoje, Deus deseja comunicar-nos o seu poder sem limites, como fez com Elias. A sua experiência pode ser nossa. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14:14. Elias permaneceu cheio de confiança diante dos falsos profetas de Baal. O profeta propôs uma prova bastante difícil para demonstrar sem a mínima dúvida quem era o verdadeiro Deus, se o Senhor ou Baal. De um lado estavam os 450 profetas de Baal e de outro o profeta de Deus. Para cada lado foi dado um boi que seria cortado aos pedaços e posto sobre a lenha do altar, mas ninguém podia colocar fogo à lenha. Os profetas invocariam seus deuses e depois Elias invocaria o Senhor. O povo seria o árbitro da prova, e o Deus que respondesse mandando o fogo do céu seria declarado o único Deus verdadeiro. Os falsos profetas atenderam este desafio, clamando de manhã até o meio-dia, finalmente até a noite, mas não houve fogo para o sacrifício. Então foi a vez de Elias preparar o sacrifício. Primeiro reparou o altar do Senhor, que tinha sido destruído. Se não fizesse, falharia miseravelmente. Quando oramos sem resultado, não será por não termos reparado o altar de Deus nas nossas vidas, famílias e igrejas? Precisamos reconhecer que Deus responde às nossas orações. Se realmente nós repararmos o altar da nossa vida. Então Elias preparou a lenha, matou o boi e colocou sobre o altar, e mandou que o povo jogasse 12 cântaros de água no sacrifício e à volta do altar. E finalmente orou, uma oração curta, mas fervorosa, pedindo ao Senhor que revelasse que só Ele era Deus e convencesse o seu povo da necessidade de arrependimento. Imediatamente o fogo caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e a água toda. Ao ver isto, a multidão prostrou-se, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A vida de Elias pode se resumir nessas palavras de Tiago: orou com instância. Se perguntássemos aos profetas que fez ele quando seu país estava em perigo e o rei desonrara o nome de Deus, responderia: orei. E se lhe perguntasse qual foi o segredo que ajudou a sair vitorioso na hora mais crítica da nação, diria: oração fervorosa. Estamos vivendo tempos parecidos ao de Elias. Reina a imoralidade, a perversão nos corações. Por todo lado há falsos profetas. Há multidões confusas, perdidas e sem esperança. Numa situação como essa, o que devemos fazer? Imitar os profetas de Baal, repetindo orações vazias? Ou fazer como Elias, aproximar-nos de Deus em oração fervorosa? Onde está o Elias de Deus?